quarentena, isolação social, é necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição, é muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Mabile, a Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o senhor Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos, aí cantando para vocês. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Estava em uma outra dimensão, uma voz celestial me avisou do mar que terá sono real. Foi aí então que tudo começou, a continuidade da vida, a continuidade da vida. No começo me chamaram de embrião, logo vi nascer o sol da escuridão. Alguém muito sorridente me falou: te farei muito feliz com muito amor, na continuidade da vida, na continuidade da vida. Sentimento de reparo e evolução, uma voz celestial me ordenou: este sonho é a reencarnação, o retorno para amar quem não amou, pra continuidade da vida, pra continuidade da vida. De repente era bom e também ruim, muitas vezes dizem não, mas também sim. Mas a vida continua mesmo assim. Só depois que realiza chega o fim, e aí que o sonho termina, na continuidade da vida. E aí que o sonho termina, pra continuidade da vida.
santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para que a gente possa meditar sobre algumas lições de Jesus. Hoje eu e o Frederico, a Júlia não poderá estar aqui conosco, mas sei que ela nos deseja todo o seu carinho, né? Que a gente possa ter uma feliz noite de estudos. Hoje o convite é ao desprendimento. Dinheiro, em suma, diz Emmanuel, vem de Deus. Mas é forçoso reconhecer que a aplicação dele vem de nós. Diz ainda Emmanuel, lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres poupado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Esse trecho de Emmanuel nós vamos encontrar no livro Palavras da Vida Eterna. Mas nós vamos encontrar hoje, também em Mateus capítulo 6, versículo 19, a mensagem:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Esse trecho do Evangelho é sobre ele que Joana inicia os seus comentários. Nós que estamos, só para relembrar, estudando o livro Convites da Vida, do Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles, que nos vem trazer, então, os seus comentários sobre esse versículo 19 desse trecho de Mateus. E Joana inicia seu comentário no capítulo 12 do livro Convites da Vida, ressaltando que desprendimento não é dissipação. Ou seja, você ser uma pessoa desprendida não é aquela que gasta às largas tudo que tem, sem disciplina, sem compromisso, sem juízo. Então, desprendimento não é isso, não é dissipação. Ressalta a mentora que tudo que nos prende à matéria, a um condicionamento, nos escraviza. Ou seja, tudo que na vida nós cuidamos e que nos sentimos tão envolvidos, mas tão envolvidos, que aquilo nos domina, é escravidão. Assim, desapegar para Joana, para aqueles que entendem a mensagem de Jesus, é livrar-se do egoísmo que nos faz vítima de prisão repleta de tormentos. E aí nós vamos percebendo no desenvolver do texto e no estudo que nós vamos levar a cabo hoje, que Joana não está falando tão somente de bens materiais. Mas isso é tão claro, porque nós viemos estudando a doutrina dos espíritos, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, recordando passagens do Evangelho de Jesus, nós viemos percebendo no decorrer do tempo que Jesus fala ao homem eterno, ao espírito eterno, e não ao homem material, carnal e, portanto, temporário. Então, é claro que quando nós falamos de desprendimento, tentando compreender esta mensagem em Jesus, ele não está a falar para nós tão somente de bens materiais, mas ele está falando ao espírito que somos. Então, o desprendimento, nós vamos entender que não é só de coisas, mas abrange muito mais itens da nossa existência imortal. Mas Joana continua que o egoísta só olha para si. No dizer, inclusive, de André Luiz, em uma de suas obras, André Luiz diz que egoísta é aquele que só faz o bem para si. A primeira vez que eu li essa frase de André Luiz, eu parei de ler e comecei a meditar. E percebi a beleza desse espírito. Assim como eu vejo beleza no espírito de Emmanuel, porque são tantas as vezes em que, lendo lições simples ou mais complexas, nós percebemos que neles a prosa vira quase um poema. Eu vejo isso muito nas mensagens de Emmanuel, essa beleza, essa delicadeza, esse profundo conhecimento do uso da palavra em benefício da ideia. Então, André Luiz faz isso. Quando ele diz que egoísta é aquele que só faz o bem para si mesmo. Pensando que nós poderíamos falar do egoísmo, talvez só enunciando coisas negativas. Não é verdade? André Luiz não. André Luiz trouxe uma afirmativa de prática do bem, mas só para si. Então, egoísta é esse. É esse que só pensa em si,
que não tem um olhar para o outro. Ele não quer o mal, ele quer o bem para si. Na verdade, ele não se importa com o que aconteça aos demais. E essa é uma das lições que nós vamos ter que trabalhar quando a gente vai falar de desprendimento. Porque ao viver, nós constatamos que nós não somos felizes sós. Parem para pensar, meditem um instante. O que é a felicidade? Hoje, para nós, homens encarnados, agora há pouco eu brincava com o Fred. Hoje eu estou muito feliz, porque eu pagiei meu neto muito esse fim de semana. Então, para mim, Cristiane encarnada, a minha felicidade está intimamente ligada ao convívio daqueles que eu amo. Essa é uma realidade para mim hoje. Mas nós vamos percebendo que é a realidade para o espírito imortal. Não existe evolução só. O caminho que nós haveremos de percorrer e que estamos percorrendo é um caminho individual, no sentido de que cada um de nós é que vai ter que caminhar. Então, as minhas escolhas pertencem a mim. O trabalho é meu, de escolher, de viver. Assim como é minha a responsabilidade do que eu sinto, do que eu falo e de tudo aquilo que eu faço, que eu realizo. Então, o caminho evolutivo é um caminho individual e inderrogável, ou seja, ninguém pode fazer aquilo que me compete. Por mais que meus pais me amem, eles não podem fazer o caminho que a mim compete trilhar, uma vez que evoluir é aprender a ser melhor, me aprimorar, fazer com que a minha luz brilhe. Mas, apesar do caminho ser intransferível e pessoal, ninguém caminha para a evolução só. Porque, basicamente, de forma mais simples possível, para que eu evolua, para que eu me aprimore, para que eu alcance o espírito mais evoluído e puro que há de estar em mim e que desabrochará, eu preciso basicamente amar. Eu preciso de compaixão, de humildade, de tolerância, de paciência. Eu preciso servir. Eu preciso do outro para realizar tudo isso. Eu preciso do outro para servir. Sem o outro, quem eu vou amar? Sem o outro, como ter paciência? Como treinar a paciência? Sem o outro, qual o propósito de ser humilde, compassivo, respeitoso? Então, nós não vivemos sós. Como egoístas, a vida passa a ser um fardo, porque na medida em que não olhamos para o outro como alguém a caminho conosco, eu não sei amar. E aí, por mais que eu vá elegendo prioridades diferentes na minha vida egoísta, eu vou perceber que eu não vou crescer, não como espírito. E aí a minha vida imortal passa a ser um fardo muito duro, porque eu não tenho com quem dividir. Eu não tenho com quem ser feliz. Eu não tenho com quem aprender os reais valores da vida. Então, Joana afirma no desenrolar desse texto em que ela está falando para nós de desprendimento, que aquilo que nós distribuímos com equilíbrio e lucidez multiplica-se. E aquilo que eu retenho reduz. E aí, será que a mentora está falando só de coisas materiais? Alonguem o pensamento. Porque todo esse estudo que a gente está realizando, não só os domingos, mas durante toda a semana, em vários grupos de estudo, talvez no Brasil e no mundo,
nós vamos perceber que isso existe para que nós meditemos, para que a gente ouça, medite, compreenda, para que isso possa, de alguma maneira, nos tocar no mais fundo da alma, para que a gente possa se utilizar desse manancial, dessa água bendita do esclarecimento, nos alimentando dela, matando a nossa sede com ela, para que a gente possa fazer melhores escolhas, agir melhor. Mas nós não podemos pensar, então, porque somos espíritos imortais, que esse desprendimento é só material. Não é só material. Eu vou perceber, por exemplo, que quanto mais delicadeza eu tenho com os outros, quanto mais eu sorrio para os outros, na rua. O Frederico, por exemplo, é mestre em fazer isso. Ele anda pela rua sorrindo. A gente não sabe se ele está sorrindo para alguém encarnado ou desencarnado, mas ele anda sorrindo. E o fato é que ele vai perceber que esses sorrisos se multiplicam. Então, todo mundo que cruza com ele nos dois planos da vida deve sorrir também. Multiplica-se. A simpatia multiplica-se. Joana nos fala: distende assim mão generosa na alfândega da fraternidade, mas liberta-te da emotividade desregrada, da posse afetuosa a objetos, animais e pessoas. Porquanto mais carinhos que te mereçam, mais devoção que lhes des, chegará o dia de atravessares o portal do túmulo, fazendo-o em soledade, livre de amarras, ou jungido ao que se demorará a desgostar-se pela ferrugem, pelo azinhavre, corroído, ou simplesmente em trânsito por outras mãos, ante a tua tormentosa impossibilidade de reter e interferir. Vamos entender esse parágrafo de Joana. Primeiro ela diz que todos nós um dia, cedo ou tarde, iremos morrer materialmente falando. Nosso espírito permanecerá vivo, mas em outro plano da vida. O nosso corpo há de atravessar o túmulo. Então ela começa dizendo para todos nós que todos vamos passar por isso. E que inevitavelmente, quando morrermos, quando o nosso corpo físico morrer, nós teremos uma tormentosa impossibilidade de reter, de interferir. Em outras palavras, se nós formos muito apegados a bens, a casa, carro, dinheiro, avião, depois que a gente atravessar o túmulo, depois que nosso corpo físico morrer, nós não vamos conseguir reter nada disso. Mas ela também diz que se nós nos apegarmos afetuosamente a animais queridos, bichinhos domésticos, que nos fazem companhia, pelos quais a gente desenvolve tanto carinho, porque recebemos deles também carinho, se apegarmos em demasia a eles, é fato que, quando morrermos, também não conseguiremos retê-los ao nosso lado e nem influenciá-los. Mas ela ainda diz que se nos apegarmos também àqueles que tanto amamos, nos apegarmos, é preciso que ressaltemos, com desequilíbrio, porque amar é o caminho do espírito. Amar no sentido de possuir, esse traz desequilíbrio. Então, se nos apegarmos aos nossos familiares, filhos, pais, netos, amigos, fato é que quando o nosso corpo físico morrer, nós também não poderemos reter nada, nem influenciar a ninguém. E aí nós vamos compreendendo essa visão mais ampla que Joana nos traz.
que desapegar, que desprender, não é tão somente de coisas, mas de tudo aquilo que amamos e de todos que amamos. Mas será que esse desprender é indiferença de modo algum? Acabei de falar. Amar é caminho de todos nós no aprendizado infinito. Mas a posse, o controle, a dependência, é isso que nós precisamos aprender na arte do desprendimento. Meditemos sobre isso. Olhemos para nós mesmos. Como é difícil ainda tal desprendimento. Acabei de falar para vocês da minha alegria, porque eu paguei meu neto o fim de semana todo. É óbvio que junto com esse amor, também tem lá um grande quê de querer agarrá-lo, de querer que ele ficasse sempre nos meus braços, apesar que ele não vai ficar sempre nos meus braços. Ainda é difícil para nós essa arte do desprendimento, ou essa virtude do desprendimento. No campo material, diz Emmanuel no texto Desprendimento, que nós vamos encontrar no livro Família, do Chico Xavier, ele nos diz que nos desprendermos da moeda que sobra, do dinheiro que sobra, é fácil. Emmanuel fala isso. Difícil, para Emmanuel, é sorrir e abraçar, estimulando a fraternidade. Ou seja, sorrir e abraçar não somente aqueles próximos que amamos, mas a quem acabou de chegar nas nossas vidas. Que doar algo em benefício dos que dividem a nossa crença, nosso modo de ver, nosso modo de sentir, é fácil. Difícil é auxiliar alguém com propósitos e aspirações divergentes. Ou seja, aqueles que dividem comigo a forma como eu penso, ou aquilo em que eu creio, para eles é até fácil doar, auxiliar, dividir aquilo que eu tenho, materialmente falando e moralmente, emocionalmente falando. Difícil, no dizer de Emmanuel. É eu fazer isso, é eu doar-me àquele que não concorda comigo. Aquele que crê ou que descrê de maneira diversa a minha. Aquele que não tem a mesma raça que eu, as mesmas aptidões ou opiniões, a tudo que diverge de quem eu sou. Com esse é difícil doar. Fácil ainda para Emmanuel desligar o nosso coração de objetos e bens em benefício dos que amamos ou dos que não são simpáticos. Ou seja, Emmanuel está falando assim que até a caridade material, quer dizer, eu tirar do que é meu e dividir materialmente falando, se eu fizer isso com os que eu amo, com quem eu tenho simpatia, é fácil. Difícil é ceder em favor daqueles com opinião diferente da nossa. E aí percebam, ceder. Então, nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando, por exemplo, de uma discussão acalorada. Para nós é difícil ceder de nós em favor daquele que pensa diferente. E Emmanuel encerra essa mensagem dizendo que nós podemos realmente ver grande amor à humanidade no aprendiz do Evangelho que distribui o pão e o remédio, o socorro e o ensinamento, a esmola e o auxílio nas linhas materiais da vida. Ou seja, é uma grande conquista para o aprendiz do Evangelho, a caridade que nós conhecemos mais comum. Esmola, auxílio, socorro, pão, remédios. Então é uma conquista já do espírito aprendiz do Evangelho. Mas, diz Emmanuel,
enquanto não aprendermos a dar de nosso suor, do nosso ponto de vista, do nosso concurso individual, do nosso sangue, do nosso tempo e do nosso coração em favor de todos, não ingressaremos realmente no grande templo da humanidade, onde receberemos edificados e felizes o título de companheiros e discípulos de Jesus. Nós então concluímos, somos apenas aprendizes. Ainda falta um caminho, talvez grande, para que nós consigamos desprender de nós mesmos o que de melhor possuímos, em benefício de todos, para que nós entremos então neste grande templo da humanidade. Então fica aqui mais uma lição preciosa. Não é o dinheiro que nos impõe prejuízos ao coração, mas o sentimento daquele que, egoísta, afunda a existência no tédio, na enfermidade, no remorso, na indisciplina, na indiferença, na ociosidade. Prestemos atenção em nós e dirijamos para a utilidade os nossos esforços, inclusive em relação ao dinheiro, os nossos esforços materiais, mas os nossos esforços pessoais como espíritos que somos, não permitindo que a matéria, que o dinheiro, que ele possa nos dirigir, não permitindo que a beleza física possa nos dirigir, não permitindo que a autoridade que hoje possuímos possa nos dirigir, não permitindo que o controle de largos cabedais de intelecto possa nos dirigir. Que nós possamos dirigir, nós, espíritos imortais, que nós possamos dirigir para a utilidade a nossa inteligência, a nossa capacidade administrativa, a nossa capacidade de falar, às vezes de convencer multidões, nosso poder. Que nós saibamos dirigir para a utilidade, a beleza física, a saúde, o controle que eu possa ser do que seja, que eu faça dele, de tudo aquilo que em mim é talento, que eu faça dele algo útil, que eu esteja no controle nessa direção. Segundo o nosso querido Emmanuel, no texto Diante do Dinheiro, tem muita gente que mobiliza a posse de alguns dias na aquisição de dor para muitos anos, de vez que, acumulando a prata e o ouro da terra para dominar e ferir, escraviza-se a velhas paixões e vícios pregressos, elevando-se pela convenção da moeda humana à frente do mundo e caindo desvairado diante das leis divinas. E aí a gente vai encerrar, lembrando que nesse parágrafo Emmanuel falou do dinheiro, mas hoje, na lição do desprendimento, nós fizemos e deveremos sempre fazer equivalência do entendimento, de que também abunda em mim não só o que é matéria, mas há talentos que o meu espírito recebe, muitas vezes num tempo provisório, e que eu preciso
dele me utilizar para vencer as minhas velhas paixões e os meus hábitos doentios, porque nós estamos a caminho. E o caminho não para. O caminhar não para. E a gente precisa aprender então a caminhar. Um grande abraço para todos vocês. Eu vou chamar agora o meu amigo Fred, porque a minha amiga Júlia hoje me deixou. Então eu vou chamar o meu Fred, meu amigo do coração. Agora é com você a batata quente, Fred. Que Jesus nos abençoe. Grato sempre, Cris, pela sua dedicação, pelo seu carinho, pela sua presença sempre iluminativa para todos nós. Obrigada. Desprendimento é algo que, à primeira vista, parece colidir com uma proposta natural de conforto, de tranquilidade, de abundância. Por isso, vale distender a orientação por diversos passos até que alcancemos, finalmente, essa virtude extraordinária do dar de si, que é o desprendimento. A primeira coisa que nós precisamos de compreender neste processo de alcançar o desprendimento é distinguir o valor real de cada coisa. Perceber o significado e o alcance dos valores materiais exteriores e o significado, o valor das coisas espirituais. Se nos inclinamos ao atendimento do lado material, possivelmente, quase certamente, vai carecer de atenção, de trabalho, de empreendimento no nosso lado espiritual. Como queria Jesus, podemos servir a dois senhores. De modo que a primeira coisa que se faz necessário é distinguir até onde nos leva um valor, até onde nos leva o outro. Saber qual tem o significado disso, o significado daquilo. E uma vez compreendido isso, podemos passar para a segunda parte, que é o de escalonar, o de priorizar o valor que mais nos convém. Sabendo o valor do dote material e o valor do dote espiritual, então podemos escolher a partir do entendimento, a partir da nossa interioridade, a partir da nossa consciência adquirida. E então, vamos priorizar o enriquecimento, o acúmulo de bens materiais para estatuir uma segurança, garantir o futuro, um ensaio mais ou menos generoso de previdência, ou então investir na nossa própria interioridade, de modo que o patrimônio se faça em nós, na pessoa, na nossa maneira de ser, de estar, de viver, de conviver. Ao invés
de disponibilizar recursos amoedados, vamos colocar à disposição da vida daqueles que nos cercam os valores da nossa presença. Em terceiro lugar, saber bem o significado de partilha. Quem não conhece, quem desconhece o significado de partilha, o que iria se desprender? Nós abrimos mão das vantagens que acumulamos se inteligirmos na profundidade da alma o significado de partilhar nas suas instâncias ou convites e nas suas respostas ou resultantes. Na medida em que isso se tornar atrativo, nós vamos nos inclinando, pouco a pouco, mais e mais, para as iniciativas do desprendimento. Porque desprendimento não é simplesmente jogar fora. Desprendimento é abrir mão de vantagens pessoais para que outros possam auferi-las nas suas necessidades, nos seus programas de vida, no seu desenvolvimento. Isso seria ter consciência de partilha. Então, na sequência, primeiro, saber valorar o que é espiritual, o que é material. Segundo, fazer a opção, a priorização, ou material ou espiritual. Colocar os bens materiais a serviço do espiritual ou colocar o tempo de espiritualização a serviço da matéria. E depois, saber o resultado da partilha, o valor disso, a repercussão que isso traz na nossa vida íntima, interior, na nossa vida pessoal. E o quarto passo, necessário também para que se possa desenvolver o desprendimento dos bens materiais, é a ideia de futuro. Essa ideia de futuro significa um time próprio, onde somos capazes de esperar um determinado resultado, vivenciando desde agora o resultado que ainda virá. É quase incompreensível você abrir mão se você for incapaz, abrir mão no agora, se você for incapaz de apreender o resultado depois. Sem a ideia deste significado, dificilmente nós vamos nos permitir o gesto, o ato, a vivência do desprendimento. Um cara que se mostra desprendido, o Francisco de Assis, por exemplo, tem uma ideia de tempo muito distanciada da nossa. O seu ambiente se compõe de um eterno presente. Esse encurtamento da distância entre o hoje e o amanhã
é fruto de uma maturidade, uma experiência de alma. É preciso ser experiente da vida para se entender que o amanhã já faz parte do hoje. Se não houver isso, dificilmente a criatura vai ser capaz de se desapegar das vantagens do hoje em benefício da realização do amanhã. E um quinto passo, também indispensável por motivador, é se fazer compreender o significado do convite e intimação de Jesus: brilhe a vossa luz. Toda a impossibilidade da harmonia, da paz, da fraternidade no mundo decorre das instâncias egóico-individualistas. Impossível somar na perspectiva do eu quero, eu preciso, eu exijo. Muita ansiedade em obter certamente vai criar uma carência, uma impossibilidade no oferecer. E aí estão os testemunhos do dia a dia: desentendimento, violência, criminalidade, corrupção e etc. Porque a criatura ainda não percebeu a importância de uma efetiva ruptura na proposta coletiva, na vivência da Terra na época que está, onde cada um é por si e só Deus é por todos. Daí toda essa desordem social que nós assistimos todos os dias pelos informativos. Quando a criatura entender a necessidade de quebrar a casca dessa nós, ele vai entender o convite e intimação de Jesus: brilhe a vossa luz. O homem sem referências não se estatue no bem. Alguém precisa dar testemunho de desprendimento. Alguém precisa dar testemunho de fé no espiritual, no sentimento, no coração, e fazendo brilhar a luz. Então, vai criar o exemplo que arrasta. O exemplo que arrasta. E vamos assistir, admirados e agradecidos, aparecer em nós, aparecer neste, naquele, no mundo, na sociedade humana, exemplos, vivências, exemplos e mais exemplos, vivências e mais vivências do desprendimento, instalando finalmente no horizonte da Terra o princípio da justiça. Para que haja justiça, para que o mundo seja justo,
é preciso que haja desprendimento. Impossível estabelecer justiça na terra com a ganância no coração do homem. Este impacto de atitudes de um Francisco de Assis, de um Cristo, de um Francisco Cândido Xavier, de uma Madre Teresa, de um Gandhi. Este impacto é, para todos nós, uma convocação ao exercício do desapego. A imagem que nós projetamos se faz fundamental para que se faça estatuir o tão almejado mundo novo, o mundo de regeneração. Então, recapitulando o processo, para alcançarmos o desprendimento, lembrando que sem o desprendimento nós criamos escravizações de alma. Enquanto houver materialidade no horizonte do sujeito, ele vai estar aprisionado em alguma coisa. O anjo é totalmente desprendido, porque totalmente desmaterializado. Se tornou desmaterializado em si, porque primeiro se tornou desmaterializado nos seus desejos. Então, são esses os passos que nós gostaríamos de identificar, ou pelo menos tentar identificar, compartilhando com os companheiros. Aprofundar a reflexão e identificar quais são os valores da materialidade e os valores da espiritualidade, qual é o alcance de um, qual é o alcance de outro. Segundo, priorizar, saber priorizar o que realmente nos convém no nosso momento existencial. Terceiro, desenvolver a compreensão, o significado de partilha. Quarto, apreender o sentido de futuro como algo muito próximo de nós. E, finalmente, quinto, ouvir na alma, no coração, o convite do brilhe a vossa luz. Queremos agora, além de agradecer pela atenção, pela companhia, anunciar com muita alegria novos momentos de trabalho nosso com vocês. Vamos acrescentar mais 2 dias junto a vocês aí, pelo nosso canal de comunicação Centro Espírita Francisco de Assis. Depois vocês vão aprender a localizar esse novo site, que não é aquele do grupo. Não é site não, pai, é página do Facebook. O quê? Página do Facebook. Nova página do Facebook, desculpa. Que não é aquela do grupo, porque é aberta. Vocês certamente vão saber como fazer. E por essa página nós vamos ter agora, continuando, os encontros de terça e quinta com o pinga-fogo que fazemos com os nossos companheiros, e de domingo nesse trabalho que realizamos
em grupo, eu, a Cris e a Júlia. E vamos acrescentar mais 2 dias. A quarta-feira, esta quarta, vocês se lembrem, por favor, sintonizem conosco, porque nós vamos inaugurar um curso de mediunidade. O Centro Espírita chegando aí ao seu lar com este curso de mediunidade. Do A até o Z. Do começo ao fim. Um curso completo, muito bem estruturado, com as figuras extraordinárias, cedidas com muita boa vontade pelo doutor Américo Sucena, que vão subsidiar as apresentações da nossa Cris e do Robinho Mazeu, Robson, já a partir dessa quarta-feira. Não percam, é a primeira aula. Vamos estarmos todos juntos e começar do começo. E a outra novidade é que o nosso grupo de estudo do Evangelho, que acontecia de maneira limitada no sábado, no domingo às 16h, vai acontecer agora de forma aberta, por aqui mesmo, por essa página, no sábado, às 20h. É aquele estudo miudinho do Evangelho. E vocês sabem, o Evangelho é a essência da proposta do Espiritismo, né? Então, nós vamos ter reuniões aqui, pela página, terça, Pinga Fogo. Quarta, estudo da mediunidade. Quinta, Pinga Fogo. E sábado, miudinho, estudo miudinho do Evangelho. Domingo, essa atividade que nós tivemos aqui hoje. E esperamos, muito em breve, anunciar as atividades da segunda e da sexta, completando, assim, a semana inteira com vocês. E Jesus a todos nos abençoe. E Deus, nosso Pai, receba todo o nosso sentimento de gratidão por esses momentos que aqui podemos compartilhar com os nossos companheiros do Francisco de Assis. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, onde eu desaguasse todo desenho. Andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo
água a beber, me deixa que pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se afligem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa que pode sair. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa que pode sair. Adeus, Mais um recadinho para vocês. Quem já está sintonizado aí, ligado ao grupo do Francisco de Assis, vai receber normalmente, viu? Porque tanto vai a imagem, hein? Tanto vai a imagem para a página nova, como essa aí que vocês estão também vai receber também, do grupo lá do Francisco de Assis. Que Jesus nos abençoe. Tchau. Tchau.